Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu quero te ensinar permutação simples. Quero te mostrar, dentro da análise combinatória, como identificar quando um problema envolve permutação ou não. Olha só, gente, permutação ela parece muito com arranjo. Porém, aqui na permutação, a gente vai utilizar ao mesmo tempo todos os elementos. Em arranjo, a gente utilizava apenas alguns elementos, né? Quando eu vou fazer um arranjo entre alguns elementos, eu vou tomá-los em uma certa quantidade. Por exemplo, o arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3. Porém, aqui na permutação, é como se fosse o arranjo de 7 elementos tomados 7 a 7. Então, o que difere a permutação do arranjo é que na permutação a gente utiliza todos os elementos ao mesmo tempo, ok? E outra coisa, gente, permutação é a troca de lugar dos elementos, tá? Uma permuta é uma troca. Então, quando eu vou fazer a permutação entre A e B, eu vou trocar de lugar o A com o B. Apenas isso. Olha só como que fica isso daqui. Quais são as permutações com 3 elementos entre x, y e z? Então, vou fazer diferentes ordenações para x, y e z. Olha só, eu posso ter aqui um conjunto x, y e z, né? O conjunto que começa com x, y e z. Eu posso trocar aqui de lugar o y e o z. X, Z, Y. Então, olha só, gente, veja que eu apenas troquei de lugar o Z e o Y, e aqui eu já fiz uma permutação. Vamos fazer agora aqueles que começam com Y. Então, vou ter Y, XZ, mas eu também posso trocar o X e o Z de lugar, e eu vou ter Y, ZX. Tranquilo? Então, aqui eu já tenho mais duas permutações que eu fiz. Agora, vamos fazer aquelas que começam com Z. Eu vou ter Z, XY, e também vou ter z, y, x. Ok? Então, aqui estão todas as permutações entre x, y e z que eu posso fazer. São 6 permutações no total. Na maioria das vezes, aqui em permutação, a gente quer saber a quantidade e não quais são. Até porque, às vezes, as quantidades podem ser ali na casa dos milhares e você não vai escrever tudo isso, né? E olha só, gente, olha a fórmula aqui da permutação, como é que é? A fórmula é simplesmente isso daqui. Professor, o que significa isso? Olha só, gente, o Pn é o símbolo da permutação. Quando você vê isso daqui, você está falando permutação de n elementos. E a resposta é simplesmente n fatorial. Eu vou pegar esse número que está aqui e vou calcular o fatorial dele, e essa é a minha resposta para a quantidade de permutações possíveis. Vamos continuar aqui? Olha só essa palavra aqui, ó, anagramas. Determine os anagramas da palavra dia. Quando a gente tem a permutação dentro de uma palavra, a gente chama de anagramas, tá, gente? Mas esses anagramas podem ou não ter sentido, ok? Aqui em cima eu falei as permutações entre x, y e z, porque x, y e z não são uma palavra, mas a palavra dia aqui já é, né? Então, a gente vai fazer as permutações da palavra dia. A primeira, é claro, que começa com D, é dia. Depois a gente pode trocar o I e o A de lugar, né? E daí vai ficar daí. Pode fazer ou não sentido, né? Aqui, se a gente colocar um acento, pode até fazer, né? E se a gente fizer aquelas que começam com A? Aí a gente vai ter ADI e também vamos ter A e D. E as que começam com I, a gente vai ter IDA e vamos ter IAD. Certo? Então, a gente tem aqui todas as permutações. Professor, mas e se eu quisesse apenas saber a quantidade? Como é que eu faço para saber a quantidade sem precisar escrever todas elas? É simples, gente. Você pode simplesmente calcular o fatorial da quantidade de letras que a palavra tem. Olha só, tem 3 letras, então é só calcular 3 fatorial. E eu vou saber a quantidade de permutações possíveis da palavra dia. 3 fatorial é 3, que multiplica 2, que multiplica 1. E isso tudo aqui vai dar 3 vezes 2, que dá 6, e 6 vezes 1 continua sendo 6. A gente, então, tem 6 permutações possíveis para a palavra dia. Veja só que a gente fez todas elas, né? Nós já sabíamos que era 6, mas aqui eu te mostrei como que faz para você calcular a quantidade de permutações sem fazer todas elas, ok? Continuando aqui, nós temos mais uma sobre anagramas, mas aqui a pergunta é: quantos são os anagramas da palavra estudo? Aqui eu quero saber quantos são e não quais são. Então, aqui basta eu simplesmente calcular o fatorial. Fatorial do que, professor? Nem tem número aqui? Gente, vamos lá. O fatorial da quantidade de letras que a palavra estudo tem. Estudo tem 6 letras, então basta apenas eu calcular o 6 fatorial.
Tá, se você quer saber o porquê que basta simplesmente calcular o 6 fatorial, eu vou te explicar agora. Olha só, eu vou fazer então um anagrama. Anagrama da palavra estudo, e estudo tem 6 letras. Veja aqui no enunciado, não falou use apenas 5 letras, não disse nada disso. Então eu tenho que usar todas, ok? Então eu vou fazer anagramas da palavra estudo, todos esses anagramas vão ter 6 letras. E olha só, quantas opções de letras eu tenho para colocar aqui na primeira posição? Eu tenho qualquer uma dessas 6 letras, então eu tenho 6 opções. Porém, a letra que eu colocar aqui eu não posso repetir, visto que estudo não tem nenhuma letra que se repete. Então, aqui eu vou ter uma opção a menos, eu não posso repetir a primeira letra. Já aqui eu tenho, então, 5 opções. Aqui na terceira eu vou ter 4 opções, não posso repetir as 2 primeiras. E assim sucessivamente até chegar na última posição, que eu tenho apenas uma opção. Eu vou multiplicar tudo isso daqui. E, gente, essa multiplicação nada mais, nada menos é do que o fatorial de 6. 6 fatorial é o 6 que multiplica todos os seus antecessores. Então, por isso eu falei que bastava a gente simplesmente calcular o fatorial de 6, que é a quantidade de letras, e nós saberíamos o total de permutações entre a palavra estudo. E eu vou multiplicar tudo isso daqui, ó. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, dá 720. Então, eu tenho 720 permutações possíveis aí para a palavra estudo. Pode ser que essas palavras que eu venha permutar não tenham sentido nenhum, mas são permutações válidas. Então, são 720 permutações. Continuando, só mais uma coisa que eu quero falar sobre isso daqui, gente, para você, é que aqui, na nossa palavra, nenhuma letra se repetia. Se você for fazer um anagrama de uma palavra que tem letras que se repetem, aí já não é permutação simples, aí é permutação com repetição, que não é o conteúdo desse vídeo, esse é o conteúdo para um próximo vídeo, porque permutação com repetição tem alguns detalhezinhos aí a mais que você precisa observar. Vamos continuar aqui para esse probleminha agora de permutação simples. De quantas formas 4 pessoas podem formar uma fila? E fila é uma palavra que também aparece bastante aí em permutação, porque uma fila é a ordenação de pessoas. E se eu troco uma pessoa e outra de lugar, eu mudo a ordem da fila, então é uma fila nova. Então, de quantas formas 4 pessoas podem formar uma fila? Bom, pensa comigo aqui, vou fazer do mesmo jeito lá para você entender. São 4 pessoas, então são 4 posições. Então, aqui para a primeira opção, pode entrar qualquer uma das pessoas. Pode ser qualquer uma das 4 pessoas. Já aqui, a pessoa que entrou aqui não está disponível para entrar nessa posição. Então, é uma pessoa a menos. Nessa posição aqui, as 2 que já entraram não estão disponíveis. Então, também é um a menos e chega na última posição, só tem uma pessoa para ocupar aquele lugar. E olha só, se eu multiplicar isso daqui, eu vou saber a quantidade de filas possíveis. E isso daqui, gente, é 4 fatorial. É o número de pessoas, é o fatorial do número de pessoas. E multiplicando isso daqui, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1 continua sendo 24. Então, eu tenho 24 possibilidades aí para formar uma fila com essas 4 pessoas. Ficou claro? Então, basicamente, gente, permutação simples é só calcular o fatorial do número aí de envolvidos. Calcule P de 7. O que é P de 7 mesmo, professor? P de 7 é a permutação de 7 elementos. Então, para calcular P de 7, basta apenas eu calcular o fatorial de 7. E calculando o 7 fatorial, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2 e 1. Então, aqui está o 7 fatorial montado. Veja que eu já calculei o fatorial de 6 aqui em cima, é 720. Então, eu sei que esse pedaço daqui até aqui dá 720. Basta apenas eu pegar, então, 720 e multiplicar por 7. E isso daqui vai resultar para mim em 5.040. Isso daqui é apenas uma jogadinha, gente, para a gente acelerar um pouco o cálculo aí. Mas você pode utilizar sim, se você já souber algum fatorial ali dentro. Bom, então está aqui o nosso resultado, 5.040 para a permutação de 7 elementos. Essa foi a nossa aula sobre permutação simples, eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e eu vejo você na nossa próxima aula. Um abraço!